melhor BH, grupo de do network Brasil, de Belo Horizonte, Brasil! Uhul! Estou aí no mercado para o quê? Empoderar nós mulheres. A minha forma, né, de falar, minha postura meio que impõe. Eles confundem, né? Confunde. Simpatia, educação com flerte. Ai, meu Deus! Divinas Network e Divina Escuta! Uhul! Aconteceu! Divinas Networking, poder em conexão, unidade no corre, fazendo a revolução, crescendo juntas, rompendo os muros, donas de tudo, mudando futuros, tem estratégia, tem intuição, cada reunião uma missão. Olá, divinas! Esse é o primeiro episódio do Divina Escuta, um podcast criado para você, mulher, vir aqui falar do seu trabalho, do seu negócio, falar mal do seu marido, tô brincando, falar sobre todos os assuntos. E hoje eu estou aqui com mulheres maravilhosas do nosso grupo Divinas Network, inclusive o QR Code está aqui embaixo. Eu quero que todas as mulheres de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, e nosso grupo também tem uma portuguesa, né? Tem uma brasileira que está na Holanda, então ele é internacional. Quero todo mundo entrando nesse grupo. Meu nome é Flávia Silvestre, eu sou cantora em Belo Horizonte há 14 anos, canto em casamentos, aniversários, eventos corporativos, network, e aqui está o meu QR Code que você pode me seguir. Também sou estudante de História e hoje eu estou com um enorme prazer de estar aqui com mulheres incríveis e eu quero já começar apresentando. Na verdade, pode se apresentar, né? Marjorie, fala um pouco do seu trabalho para a gente. Claro. Olá, pessoal. Prazer, eu sou Marjorie Oliveira, sou proprietária e CEO do Estúdio Beleza Mall. Estou na área da beleza há 27 anos. A minha formação é terapia capilar, aromaterapia e enteroterapia, e o meu propósito é levar saúde de dentro para fora, porque eu sei que o nosso externo é reflexo do nosso interno. Fala pra gente, Sheila. Olá, pessoal. Eu sou Sheila Naberesney. Hoje estou como estrategista digital, sou administradora e mergulhei no mercado digital após ter um espaço de beleza. Comecei a estudar sobre o marketing digital e fiz a transição de carreira. Hoje eu atuo como mentora de empresários também, ajudando no posicionamento no digital, tráfego pago e presto serviços também. E é um prazer estar aqui com vocês. Prazer. Prazer Legal. nosso. Agora vocês têm que dar um close aqui, nas joias. Olha aqui. Olha isso aqui, gente. Queremos falar com a maravilhosa Lu Campos. Explica porque eu tô maravilhosa aqui, ó, toda banhada no ouro. Que nós na estamos. riqueza. Tudo bem, Explica pra gente que eu tô aqui, ó, na riqueza. Então, eu sou a Luciana Campos, proprietária do Lu Campos Semijoias. Minhas peças são todas banhadas a ouro, né? Todas Maravilhosa. nós estamos usando essas peças. Exatamente, no ródio branco e também tenho prata 925 com a garantia vitalícia. Estou aí no mercado para o quê? Empoderar nós mulheres e elevar a nossa autoestima com os meus acessórios. Legal. Eu queria dar uma paradinha para falar do fitness da Rê. Gente, essa coxinha... Vou até comer, tá, gente? Podem falar. Muito boa. Essa Boa. coxinha é sem glúten, não tem fritura. Esse suco, acho que é um detox, né? Uma deles, vamos brindar, gente? Vamos brindar, Vamos. não? Um brinde. Viva o fitness da Rê, porque senão a gente estaria aqui com Obrigada. fome. Aqui, ó, fitness da Rê, o QR Code tá aqui logo embaixo e ela entrega para todo o Brasil. Muito bom, viu, gente? Muito bom. Eu adorei esse Hype Drink. Olha isso aqui. A Lu comeu. Pé de moleque. que Eu tá vivo de gostoso. regime. Pode comer sem medo, né? Qual Aqui, ó. mulher que não vive de regime, gente? Nossa Eu me Senhora. permito, principalmente no Estamos- TPM. Você arrasou. Agora o problema é que eu vou querer isso aqui todo podcast, né? O problema E é pode esse. comer sem culpa, né? Sem Final de culpa. semana pode, né? Não é? Final de semana pode. Bom, pra fechar a comidinha, temos esse mel maravilhoso da Karina, 100% natural, própolis, direto do apicultor em Molevade. Olha aqui, olha que delícia.
E nós ganhamos. Teve gente viu, que ganhou É, isso a aqui, gente ó. ganhou. Teve Todo gente mundo que ganhou ganhou, um viu? negócio inteiro desse aqui. Tem um Muito própolis bom. também. Agora, eu como cantora, eu não vivo sem isso aqui, tá, gente? Isso aqui salvou pra mim vir no podcast, porque eu tô saindo de uma gripe e esse própolis aqui me salvou da Karina. E ela deu uma pra cada um aqui, né? Muito bom. Todo mundo experimentar. Experimentar. Vamos lá. Fazer umas perguntas sérias aqui, Lá vem, Ai, né? que É. medo. picantes. Lá vem. Que Preparem-se. medo. Prepare-se. Vamos começar com a Lu. Ô, Lu, e depois vocês podem responder. Tá. Como surgiu a ideia do seu negócio? A ideia do meu negócio surgiu em 2022, quando eu fiquei desempregada no Olha, mercado. que E isso. o meu trabalho era do lado da minha casa, do lado da escola, dos meninos. E eu me vi sem outro trabalho, porque eu não tenho com quem deixar meus filhos. E como tudo era pertinho, Mãe empreendedora. uma empreendedora, tudo pertinho, eu fiz entrevista para outros trabalhos, mas tudo muito longe. Eu não tenho com quem deixá-los. Aí eu tive que voltar a ficar em casa novamente. E eu falei, não, eu não posso ficar parada agora. E resolvi empreender, porque eu sempre fui consumidora de acessórios. E eu vi nesse ramo uma possibilidade de eu ficar em casa, cuidar dos meus filhos e também uma forma de ganhar dinheiro também. Aí foi por causa disso, já tem 2 anos, né, que eu estou empreendendo aí no mercado de acessórios. E vocês já repararam que a gente trabalha para mulheres? É incrível, né? É incrível. É. Então, o que a gente tem que conectar, gente? Sim. Com mulheres. Com mulheres. Fala pra nós aí, a nossa rainha da beleza. Gente, o que me motivou a entrar, né, na área da beleza foi a necessidade minha e da minha mãe. Olha. Porque a gente não encontrava profissional, né, habilitado, capacitado, para atender as necessidades que a gente tinha, né? E mesmo eu sendo filha da minha mãe, a minha necessidade capilar era completamente diferente da dela. E aí eu resolvi fazer o curso para cuidar do meu cabelo e do cabelo dela. Mas eu pensava, eu não vou ficar, né, puxando cabelo em salão, eu não quero isso para mim, não. E aí eu comecei a estudar, fui para a área administrativa, fiz auxiliar contábil, departamento pessoal, administrativo, marketing, telemarketing. Mas mal eu sabia que tudo isso iria formar quem eu sou hoje, para que hoje eu pudesse administrar meu negócio. Ô, Marja, eu levei um susto quando eu te conheci, o cabelo tava aqui, né? Cabelão. O cabelo Porque eu era conheço abaixo Marja, da gente, de cintura. outros carnavais, né? É. Já tem um tempinho já. Exatamente. Vamos falar o tempo não, né? E um cabelo Pode dizer, maravilhoso, não. né? Meu cabelo era muito longo. Maravilhoso. seu Não, o cabelo dela era... Mas tá maravilhoso também. Mas, Maravilhoso, né, né? hoje é uma nova Marjorie, uma nova É, versão. mãe, virou mãe. Mãe, é. E isso que me motivou, né, a entrar para a área da beleza. E quando eu me vi desempregada, eu sempre estava envolvida, né, no ramo da beleza. De alguma forma, alguém falava, faz minha sobrancelha, arruma meu cabelo, né, de uma forma aleatória. E aí, quando eu me vi desempregada, Deus falou, é agora. Aí eu subloquei o espaço em um salão de uma amiga minha para montar algo relacionado à beleza? Não, para montar uma lojinha. Então eu aluguei um espaço e ali eu montei uma lojinha com tudo da área da beleza e também com alimentos, né? Então ali era uma lanchonete e uma lojinha dentro do salão de uma amiga minha. E deu super certo, porque, né, isso não era normal alguns anos atrás. E dali eles desfizeram, né, a sociedade que eles tinham e eu precisei de seguir meu caminho. E ali eu falei, agora é a hora. E aí eu, de fato, entrei pro ramo da beleza. E estou já há 27 anos. Legal. Muito bom. E você, nossa gaúcha, Ah, pode então, falar, louríssima? eu sou colega de trabalho aí, agora fiz a transição, né? Mas eu, depois de gerenciar equipes, empresas, trabalhei muito tempo como Oh, gerente uau. comercial. Uau. E fui diretora Mary Kay também durante 4 anos. Tinha uma Olha! equipe, liderava 100 mulheres. Adoro. E sempre tive essa visão empreendedora. Então, mesmo trabalhando CLT, eu queria o meu negócio. Foi onde eu abri meu espaço de beleza, comecei a estudar muito e comecei a dar curso de cílios, sobrancelha. Fiz curso com a Natália Beauty. Sensacional. Nossa, uma visão, legal. assim, despertou outras Ela é top. oportunidades. Então, comecei a estudar sobre o marketing digital justamente para alavancar ainda mais a minha empresa. Eu ia sair dos atendimentos e ia focar só nos cursos. Foi onde eu gostei do digital, amei, principalmente a liberdade geográfica. Então, fiz a transição e outubro do ano passado para cá,
tive uma conversa com Deus, graças a Deus estou muito íntima a Ele. Olha. Então, despertou também a necessidade de mentorar, ensinar empresários que querem se posicionar. Porque hoje a gente vê no mercado, quem coloca a cara no digital está vendendo mais. Por quê? Não é sobre o produto, é sobre a conexão com pessoas. Não, o Pessoas Divinas começou no digital. conectam com Eu conectei pessoas. com ela num grupo de WhatsApp. Foi no grupo. Num grupo de WhatsApp. Exatamente. Então, hoje, eu já formei mais de 200 empresários nessa questão de posicionamento, conteúdo, inteligência artificial, que agora não Tá em podemos alta, ficar né? sem. Eu participei É. do encontro com você no Meet. Ela manja muito. É nossa Muito funcionária, bom. né? É minha psicóloga, minha amiga, Exatamente. funcionária, equipe comercial. Isso. Isso aí. E hoje, né, além dessa prestação de serviço, eu me encontrei. Porque qualquer lugar, parece um bordão, mas é real. Qualquer lugar que eu estiver, eu tô trabalhando. Sim. Tô atendendo meu cliente, tô trazendo resultado e ganhando dinheiro, né? Que a gente quer. Consequência do Gente, trabalho, né? Nós estamos aqui com uma mesa realmente de mulheres de negócios. Gostei. Você falou, né? Você já teve a sua mentora foi quem? Na área da beleza foi a Natália Beauty, uma delas, né? Porque eu sempre gostei muito de estudar. Então, tudo que eu coloco a mão vira ouro. Olha. Brincadeiras à parte, mas é porque eu gosto mesmo de empenhar, estudar e sempre entregar o melhor para o cliente. E hoje, além de... eu tenho essa percepção na questão de espiritualidade. Então, meu primeiro mentor hoje é Jesus. E depois, tenho meus mestres, né, que são do espiritual. Uhum. E comecei a empreender no digital, mas não por um mentor. Foi uma intuição mesmo. Veio a visão de mudar de carreira e eu fui. Fui com medo mesmo. Olha. E você, Marjorie? Olha, Teve alguma mentora? eu sou um pouco resistente, sabe? Com relação a essa questão de mentor, porque eu vejo Na muito... verdade, e eu alguém que te dá um Então, um eu não sou, insight, como é que eu não eles sou falam, muito né? Não sei de, se eu assim não sou fala, muito de insight. me Direcionamento. inspirar, Direcionamento. sabe? Isso. É o que ela falou. Eu vejo muito, né? E busco muito aquilo que o Senhor tem para mim. Então, eu vejo você, eu admiro, eu vejo vocês, eu admiro Obrigada, amor. vocês, mas eu não gosto de me inspirar em alguém de uma forma direta, porque a gente acaba perdendo a nossa essência. singularidade, a nossa Uhum. essência, né? Sim. Então, eu busco muito daquilo que o Senhor tem para mim. Uhum. Mas se eu tiver que mensurar alguém, eu vou colocar aqui o Alisson Salles, que foi meu primeiro professor, né? Foi quem eu fiz o curso a primeira vez. E ele acreditava no meu potencial muito mais do que eu mesma. E aquilo eu lembro que me marcou, me chocou muito, sabe? Sim. Primeiro, eu falo choque porque eu parei e pensei, Deus, tem alguém que acredita em mim mais do que eu, né? Então tem algo em mim que eu não estou percebendo, né? E dali pessoas de fato foram falando, né? Olha, Sim. você tem potencial disso, você tem potencial daquilo, você tem facilidade nisso. E aí eu comecei a buscar essa essência dentro de mim. Mas o primeiro que me deu esse empurrão falou que, ó, você não vai ficar do jeito que você tá, não. Vai que você vai voar. Foi o Alisson Salles. E eu agradeço a Deus, né? Sim. Pela oportunidade de ter conhecido ele, pela oportunidade de ter aprendido com ele. Depois que eu fiz 2 cursos com ele, eu perdi o contato. Então, isso ficou lá em 97, né? Eu tento encontrá-lo, mas ainda não encontrei. Mas eu sou extremamente grata a Deus pela vida dele. Uau. Sim. Muito obrigada, viu? E você, Lu? Então, não tenho, assim, uma pessoa assim, não. Porque quando eu fiquei desempregada, assim, eu procurei o que fazer, né? E eu sempre fui vendedora. Trabalhei em banco muitos anos. Isso já é Então, muita coisa, viu? Nem todo mundo sabe vender. eu sempre fui Verdade. vendedora. E aí o pessoal falava assim, você tem que vender, vender. Aí eu fui pesquisando no mercado, pesquisando ali, pesquisava na internet, muita coisa. E eu vi que a internet está crescendo muito, né? Então, fui fazendo muitas pesquisas. Então, nunca tive uma pessoa assim, ela me ensinou. Não, eu que corri mesmo atrás e lendo muito e pesquisando muito pela internet mesmo, sabe? Legal. Gente, maravilha. Eu vou te falar uma coisa. Hoje em dia, né, eu posso falar assim, esse ano, quem tem sido uma conselheira para mim é uma nossa mentora do grupo Divinas Network. Queria aqui até homenageá-la, Alessandra Araújo, que é minha prima. Ela sempre
às vezes puxa a minha orelha com muito amor, carinho, e ela tem sido, assim, uma bênção na minha vida. Ela está em São Paulo, em Atibaia, mas eu quero honrar ela aqui. E a minha primeira mentora mesmo foi minha mãe, que me falou assim comigo: filha, vai trabalhar. Foi minha primeira mentora. Realmente. Vai trabalhar, filha, vai ganhar dinheiro. É a minha mentora, assim, da vida, né? sim. Minha mãe. Mãe, Marta, tô aqui, tá? Um beijo. Beijo também pra minha mãe. Tô aqui, mãe, beijo. Como você define o diferencial da sua empresa no mercado? Você até me disse e eu achei, assim, o máximo o seu diferencial. Lembra no Meet? Você me falou? Eu te perguntei qual que é o diferencial da sua empresa. Tá lembrado? Ixi, tô não. Não Fala, vou faz mentir, pergunta não, que eu não difícil, vou, não, né? Você me falou o diferencial das suas joias. O que você faz com o cliente? Qual o diferencial? Não, então, eu tento me diferenciar muito, eu faço visitas nas casas das pessoas. Eu Ah, não tenho uma olha aí, loja, não tenho olha uma aí. loja física, né? Mas eu levo no conforto e no cuidado da casa da pessoa, no trabalho, as minhas peças, para ela ver no conforto lá do sofá da casa dela, a hora que ela quiser, que ela Tranquila, marca né? Sem tranquilamente, correria. sem Legal. correria. E você trabalha com coisas, assim, muito caras também, Sim, né? Assim, sim. luxo. Sim, E você divide, né, pra gente, prestações. Divido prestações. Então, não é assim também, né, gente? Ela divide. Pagamento facilitado. Pra você ver, Facilitado, Já pagamento. visitei empresa que o dono da empresa queria dar de presente para os funcionários uma pulseirinha. Eu fui lá, levei todas as minhas coisas, ele escolheu todas as coisas que ele queria dar, e eu fiz uma caixinha tudo bonitinho para ele entregar de final de ano. Então, tudo tem esse diferencial de visitar a Maravilhosa, pessoa. Eu né? acho que é mais Embalagem é tudo. Legal. no conforto, na casa, Over com delivery, segurança, né? né? Eu acho que esse é meu diferencial, E, entendeu? Legal. você dá uma garantia, alguma coisa? Tem garantia vitalícia as peças. Nossa, Olha, gente, isso é muito bom. Fechou pra nós. Arrebentou. Acabou agora, Você acabou. vê. Então, saiu Acabou. pedrinha, tudo. Ó, Tanto acabou é que você o foi mundo. colocar o brinco. Ai, meu Deus, não preocupa que É a minha mesmo, eu fiquei fábrica... morrendo verdade, de preocupação de Isso acontecer uma eu coisa. te falo que é um diferencial, viu? Acabou. Porque isso foi real, gente. A Flávia, na hora que ela foi colocar, ela... Ai, gente, e se eu quebrar? A Lu falou, não preocupa. Tranquilo. Se quebrar, tem garantia Já A passou minha, a vitalícia. Eu confiança falei, da fábrica, a minha gente, fábrica conserta, não tem problema, eu já tenho uma parceria que com maravilha essa isso. fábrica de banho, de conserto, de Sim. tudo, sabe? Então, Legal. eu não preocupo com Muito isso. legal. Se o cliente, às vezes, sem querer pegar, quebrar, não preocupe. Quer dizer, ai, meu Deus, vou ter que pagar por uma peça que eu não queria ficar. Isso. Não preocupa com isso aqui, não. Isso, e eu fiquei tão bom. relaxada quando ela falou isso. Né? Que eu fiquei Já Ela, transmitiu ela aquela superou meio Vivara, tensa, hein? mas depois eu relaxei. Superou Vivara, hein, Lu? É. Né? Parabéns, Ó, Lu. E você, parabéns, Marjorie? viu? Faz Seu a pergunta diferen- de novo. Ah, tá. Qual o seu diferencial no mercado? Gente, hoje no estúdio, antes a gente preocupava muito, né? Ah, é qualidade de atendimento, é o ambiente, é isso, é aquilo. Hoje eu vejo, entendo que o nosso diferencial, né, o que traz as pessoas até o estúdio Beleza Mall, primeiro, nosso atendimento personalizado, né? Porque a gente trata o cliente como único, como singular, né? E todo o nosso atendimento, né? Toda a nossa análise capilar, ela é feita e baseada dentro das terapias naturais, né? Ela é conduzida e acompanhada por um terapeuta capilar, né? Sim. Mais capacitado, né? Instruído e com toda a expertise, experiência necessária para atender aquele cliente. E o nosso ambiente, né? A gente preocupa muito em um estúdio ser um lugar aconchegante, né? De transformação, mas essa transformação começa de dentro para fora. Então, a gente preza, né? Pelo conforto, pelo silêncio, pela calmaria, né? Porque a gente entende que a terapia capilar é um momento de autocuidado, e isso é fundamental. Então, a gente preza para que quando o cliente chega no estúdio, ele sinta como se ele estivesse na sala da casa dele. Né? E isso eu vejo que, de fato, mais do que qualquer coisa, é o que tem sido o diferencial hoje Não, do eu acho que o estúdio. diferencial é um atendimento bom também é outra coisa. Historicamente, Eu acho que salões hoje de tá beleza faltando. são terapêuticos. São demais. Mas o que as pessoas São questionam? terapêuticos. Muitas vezes é muita mulher falando, É né? isso. Muita mulher, Quer ir... uma Tem um querendo momento, mostrar mas não mais tem, que né? a outra, né? Uma querendo falar A mais alto fofoca que a rola outra. solta. A fofoca. Eu acho que hoje falta um bom atendimento. Eu acho que tá faltando muito. Não sei se vocês estão percebendo isso hoje, mas eu acho que tá faltando um bom atendimento entre as pessoas. Ah, eu já fui no porque as salão, pessoas- gente. As pessoas buscam isso. Olha, não faça né? isso, É a experiência, né, Sim. do cliente. Eu cheguei no salão uma vez e era a primeira vez que eu tava ali naquele salão, porque a pessoa que ia fazer a minha unha não podia. Uhum. Aí a mulher olhou pra mim e falou assim: hoje são as fixas. Era a primeira vez que eu tava indo.
Ela virou pra mim e falou assim, ela olhou pra mim, uma cara pra mim e falou, De hoje são as desdenho. fixas. Eu falei, tá bom, não tem horário pra mim não, fica com as fixas então. Gente, eu fui embora. Eu Isso. nem quis marcar. É isso, Não, não você não cabia a quer você, saber. Ok, né? se eu não sou Isso. fixa, eu não É, mereço você não ser tem que saber tratada bem? disso. Eu não posso ser tratada bem? Mas por isso que eu comecei, né, a Porque eu minha não sou fala, fixa? dizendo que hoje a gente preocupa com atendimento Gente, não personalizado e fala isso que singular. hoje são as fixas, não? Mas Pelo é amor de por isso que eu tô Deus. falando. Porque Não faço, ali não. dá a entender, né, numa fala assim, que você é mais do mesmo, Sim. né? E É. quando você entende, olha, eu estou indo ali, é o meu tempo, né? É como se todo o espaço, toda a empresa estivesse à sua disposição, né? E isso faz uma diferença muito grande, porque eu falo que hoje as pessoas estão tão entendidas, né, do assunto, o cliente chega hoje no estúdio já sabendo, né, com conhecimento Não, muito ela disse vasto. que segunda a sexta era fixa e que eu só poderia ir sábado. Eu olhei pra cara, mas querida, eu tô querendo é hoje. Tipo isso. E como que eu faço, né? Se o cliente já chega com uma informação e ele testa meu nível de conhecimento o tempo inteiro. Então, eu preciso, né, de me preparar para isso e entender que quando ele chegar, ele já vai chegar com o olho crítico. Sim. Então, ele já analisa, né? A análise começa do atendimento do telefone até o fechamento da Sim. venda na recepção. Isso. Então, eu preciso de entregar excelência em tudo. Isso a gente vê em todas as áreas. E você, Sheila? Bom, o marketing digital deu um boom agora. Então, assim, todo mundo promete resultado rápido, tá? Além de... O meu diferencial é o quê? Eu tenho essa bagagem do mundo corporativo. Eu formei em administração, fiz uma gestão, uma pós em gestão estratégica e vendas, fiz faculdade também de gestão comercial. Então, além do digital, entender as métricas, entregar resultado no digital, eu tenho essa visão empresarial, não só apenas no digital. Então, eu sou muito sincera. O cliente que quer chegar hoje, já subiu um anúncio e resultado hoje mesmo, não é assim. E nós temos os gurus da internet. É uma construção, né? É. Uma A construção. gente fala que tem um cigano da internet, que trago 100 clientes em 3 dias. Tipo isso. Não existe, Não existe. gente, não existe. Então, esse é o meu diferencial. Entender sobre empresas também, que é o meu público. Sim, ótimo. Eu queria agora parar um pouquinho para falar, gente, desse Mimos da Fê. Lembrancinhas e livrinhos de colorir que não preciso nem explicar que isso é uma febre entre as crianças de todas as idades, né? Criança que minha filha tem 12 anos e colore isso aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Olha aqui, olha esse capricho. Nossa, lindo. A Fê é uma divina, tá? Vou passar aqui o QR Code para vocês seguirem ela no Instagram. Essa peça, esse caderninho aqui, ó, ele tá pronto para a criança colorir. Muito Fê, lindo, viu? muito obrigada. E ela vai estar expondo esses cadernos no nosso primeiro encontro do Dia Divinas 18 Network. já, Uhul! Se Deus quiser, todo mundo lá, nós vamos fazer uma grande festa. ser Nós vamos maravilhoso. coroar essas mulheres lindas e maravilhosas. E eu conto com a presença de vocês. O QR Code do grupo tá aqui. Você entra no grupo para poder participar. Vem com a Viu? gente. Gente. Vou aproveitar e vou falar da mãe e filha, tá? Mãe e filha empreendedora. Mimos da Cláudia. Olha isso aqui, gente. Acabamento de alto padrão em crochê, feito à mão com Linda. antúrio da Vanessa, lá de São Paulo. Olha aqui, Lindo, ó. Quem que vai lindo, ganhar viu? essa bolsa maravilhosa lá no dia, hein? Olha Eu. aqui. Lindo, Ah, lindo. tem gente de olho, Cláudia. Aqui, ó. E a Cláudia, gente, dos Mimos da Cláudia, é a nossa empreendedora, assim, mais experiente, né? Não vou falar mais velha, não. Mais experiente. Vamos voltar aqui para as E perguntas. empreende, né? Continua Então- empreendedora. Então não tem desculpa, né, para empreender. Não tem, não. Deixa eu te falar aqui a próxima pergunta. Gente, bem rapidamente, fala aqui para mim. Já cometeu algum erro de gestão que virou aprendizado? Porque a gente tudo vira aprendizado, né? Tudo vira Total, né? lição, né? Tudo é Eu acho aprendizado. que é. Eu já cometi vários. Vários. Mas eu não vou falar hoje, não. Falem Vários. vocês. Começar por mim? Eu não vou falar. Eu já quebrei 5 vezes. Ah, Jesus. Eu tô na 6ª tentativa, em nome de Jesus, vai ser a última, né? Mas nessas 5 vezes eu vejo que o que me levou, né, a dar fim à empresa essas 5 vezes foi o trabalhar fiado. Hum. Por quê? Porque Tiago, quando volta a gente... amanhã. Tipo isso.
Porque quando a gente trabalha fiado, né? Eu estou dizendo para o meu cliente que o meu trabalho não tem valor. Não tem valor. Exatamente. Né? O meu tempo não tem valor, todo conhecimento adquirido, né? Nesse tempo também não tem valor. E a partir dali, dessas 5 vezes, a minha ficha caiu, né? Eu falo que algo virou dentro da minha mente e eu vi que eu precisava de ter uma gestão o qual fosse bom para mim, fosse bom para outra parte. Né? E para eu ter o valor que eu precisava, o reconhecimento que eu precisava e entender, né, o investimento que eu fiz para ter a entrega que eu tenho hoje, eu precisava ser valorizada. E eu cobrando fiado, eu não teria esse valor. Então você acha que o fiado... Com certeza. Porque principalmente na minha área, né? A área da Sim. beleza é luxo. Faz quem pode, Tem que né? Tem dinheiro Mas fácil. depois que fez, Mas acabou, foi a única pessoa área que não tem. quebrou na pandemia. Ninguém parava de ir no salão. Na verdade, os salões entraram, né, dentro do lockdown e a gente ficou fechado Gente, eu 27 vou falar uma coisa pra dias. vocês. Eu não vou revelar quem, não vou revelar nomes. porque eu Mas não iam posso. nas casas das Mas eu ia pessoas. escondido no salão e tinha uma portinha pra Tinha entrar. as Tinha. portinhas. Misericórdia, eu Tinha, fiz e as isso. pessoas iam Tinha uma na casa portinha também. assim discreta. Eu Sim. levava minhas filhas ainda. Misericórdia. Era. Vamos lá. Não posso dizer nomes quem era o salão. Fala pra nós. Bom, Sheila. eu, além de... Fiz alguns fiados também, né? Mas o maior erro, eu acho que foi a gestão. Gestão não, a questão de delegar. Delegar, porque eu sempre quis... Ah, não, só eu sei fazer, eu tô treinando, mas Estou eu tô fazendo. aprendendo isso em terapia. Centralizar tudo, Delegar. né? Gente. Terapia. Tem que delegar, tem que delegar. E um outro ponto também que eu quero colocar a gente não cresce sozinho. Não adianta. Impossível. Precisamos de pessoas para crescer. Impossível. Verdade. Impossível. Eu faço as minhas palavras da Marjorie também, acho que o fiado também no nosso ramo, que você falou que é luxo, é muito complicado. Vamos Sim. colocar assim no grupo. Fiado passa amanhã? É muito complicado. Sempre tem aquela pessoa que fala naquele mês que, hoje eu não, esse mês eu não posso porque Sempre tem chega um problema, boleto. né? Sim. E você não paga os Você seus? nunca vira prioridade. Eu acho assim, tem eu acho cliente que você triste sabe que isso. vai pagar. E a gente tem muito sexto sentido, né? Muito. Mulher tem sexto sentido. Tem cliente que você sabe que não vai pagar, mas tem cliente que aconteceu algum problema, tal, você tá ali, a pessoa já é cliente com 1 ano. No dia que acontece um problema com ela, você não pode salvar ela. Mas aí eu isso também, Mas aí isso eu é também, muito relativo, Flávia. Sabe por quê? Porque tem pessoas que pagam certinho 1 ano. É. Aí você fala, a Flávia nada- jamais vai me dar o cano. É. E do nada você faz um serviço lá, eu falo porque eu passei por isso. Ah, então você tem mais Da experiência que cliente, né? Pagar certinho, nunca tive problema. E do nada a conta fechou em quase R$2.000. Do lado ela surtou. Nossa. E aí falou, nossa, N coisas, não vou poder pagar. E aí tá até hoje, entende? Qual foi o melhor conselho de negócios que você já recebeu? Pensa aí, dá uma pensada. Então, acho que nesse momento é esse. Volta nisso, Nunca né? mais. Volta, Não, nunca fiado mais. nesse nunca momento mais. é esse. Eu deixei de fazer muitas vendas final do ano por causa disso. Por exemplo, eu tenho a Marjorie que já compra muito tempo. Ah, Lu, eu tenho uma amiga. Beleza, a amiga compra no cartão de crédito. Sim. Eu tenho máquina de cartão. Você Sim. não, beleza? Então foram assim vários que eu pedi, você pode pagar. Não pode pagar depois. Entendi. Entendeu? Eu fiz assim, porque não dá. Não tava dando mais. Porque Às tava vezes você ficando ajuda a difícil. pessoa, né, a melhorar quando você faz isso. Por que ela vai lá na Renner, na Riachuelo, na padaria, compra comigo, não pode? Eu não sou diferente. Gostei desse conselho. Entendeu? Verdade. Não sou diferente. Né? E Eu o- também tenho contas a pagar, né? Então, assim, eu Não, acho, e eu não muitas, acho né? legal isso. Então, eu acho que eu tô pouco tempo, você tá mais, acho que você deve saber melhor que eu, né? É bem Ainda tô isso aí. aprendendo isso ainda, gente, mas eu tô Mas graças a evitando. Deus você aprendeu cedo, não precisou de quebrar 5 Sozinho, vezes, né? Tô Exatamente. aprendendo. Isso é E muito o que bom. te inspira em outras mulheres? Deixa eu falar só o que me inspira em outras mulheres. O que me inspira em outras mulheres é a capacidade que elas têm de exaltar outra mulher. Porque eu estou aqui porque não posso me emocionar. Ai, meu Deus, não posso ficar emocionada demais. Porque a minha prima Águida, eu estava passando por um luto muito forte e ela sempre vinha: não, mas você tá linda, não, mas você é maravilhosa, não, mas você canta muito bem, não, por que você tá assim? E assim, ela me tirou do fundo do poço, a Águida. Exaltar outros. Águida, né? minha Exatamente, prima, eu te exaltar. amo, Águida. E assim, e aí no grupo também, quando a gente começou no grupo, eu vi o carinho das meninas comigo, eu falava, nossa, ela me mandando mensagem privada, Marjorie, você aceitou sem me conhecer, me viu, né? A Lu foi a primeira a fazer a inscrição
pro encontro. Então, assim, a capacidade... Eu acho assim, quanto mais a mulher é curada, Sim. quando a mulher é bem... Pessoas bem curadas bem curam resolvido. pessoas. curam né? pessoas. Agora, se a mulher não esquece. Não adianta. Aí você tem Não que é- levar ela a se curar primeiro. Então, isso me inspira em vocês e em todas as mulheres, né? Que eu Sim. tenho contato. E vocês? Hum. Capacidade de levantar Eu a acho- outra. Eu acho que é coragem, sabe? Porque, assim, eu falo por experiência própria. Fui casada durante 10 anos e eu me Eita! reinventei. Eita! É um luto a separação. Vamos falar sim. disso. É semelhante já ao tá no luto, próximo né? podcast, já pro próximo, já, então. Então, assim, essa coragem, essa força que a mulher tem de aconteça o que aconteceu, ela vai se erguer como uma fênix, né? mesmo. Tem o E- Cláudio Duarte, né? Aquele pastor que fala assim: você não mexe com a mulher, não. Não mexe. Que ela pode estar Ele é estar ótimo. acima do peso, mas essa mulher A levanta hora de que um ela jeito levanta, Ele é ela ótimo. levanta. Verdade. que ninguém segura essa mulher. Verdade. Ele é ótimo. E nós fazemos tudo em cima do salto alto, né? É. Com classe, né? Não mexe com um bicho que sangra 7 dias, não. Mexe com um bicho que sangra pra você ver. Não mexe com a gente quando a gente tá de TPM, não, gente. É. Pelo amor de Principalmente. Deus. Ó, Não faz isso, não. esse pé de moleque do fitness da Rê aqui salva nesses Salva, dias de salva. TPM, Todo mundo né? respondeu que Acho que levanta falta uma Lu, mulher? né? Não, a Não, Lu mas e eu eu acho que eu ainda concordo não. com todas vocês. Gente. Não tem, né? não tem. Olha, Isso pra aqui mim, também levanta uma mulher. É. Isso aqui... empodera, né? Então, gente, comprem da Lu, porque eu tô me É. sentindo aqui no ouro. Eu acho que a gente não pode diminuir a outra, não. A gente tá aqui pra ajudar Nossa, uma jamais. outra, entendeu? Não pode, a gente não pode ser diminuída. Ô, gente, mas vocês veem que isso é maioria ou minoria? A gente tá aprendendo, vamos falar assim. É, que a eu gente tá falo aprendendo. porque, Estamos né? evoluindo. Isso. Né? Posso dar uma de historiadora aqui agora, estudante? Isso é Sim. uma construção social. Sim. A mulher tem inveja da outra, a mulher disputa o homem com a Sim. outra. Mas vem Por isso do que a eu gente tô falou. A gente tem que Quem falar tá assim, curado, gente, quem tá não com o vai meu fazer. ex, pessoas coitada. curadas curam. Ô, Dó, vamos orar por ela. É isso É que assim vem que a gente... dentro, né? Interior. Porque você tá... Isso é construção social, gente. Mulher, pelo contrário, se você tem uma amiga pra vida toda, uma amiga que te levanta, você tem tudo Tem tudo. na sua vida. E hoje a gente pode contar nos dedos as amigas É, também. assim, no que nosso são- grupo, literalmente ó, no são nosso sal, né, grupo que gente? vai bombar internacionalmente pro mundo inteiro, a gente não aceita isso, tá? Não Sim, aceitamos. não Nós não Então, vamos aceitar isso no Sim. Divinas Network. E também a gente transborda o que preenche A gente tá dentro, cheio, né? Então, Não vamos permitir isso. não é comparar a outra. Ah, ela é invejosa? Então o problema é dela. É sobre ela. Exatamente, não é sobre Se ela é mim. invejosa, ela tem que... A gente manda ela pra terapia. Terapia. Lá no grupo tem umas 5 terapeutas, viu, gente? Tem coach de Portugal. Você vai ter uma sessão com essa pessoa e você vai voltar mudada. Vai A se gente curar, quer né? energia lá em cima. É, energia É. sempre Eu pra também cima. tenho o meu terapeuta quântico. Se vocês quiserem, eu passo contato. Que é maravilhoso. Oh, meu Doutor Deus. Oreste, beijo. Vamos ver aqui. Qual a mulher da sua família que te inspira e por quê? Eu, assim, eu fazendo terapia, minha terapeuta virou pra mim e falou assim, por que você tá falando isso da sua mãe? Aí eu falei assim, por isso, você sabe que você admira ela, né? Aí eu engoli seco e falei assim, cara, verdade, minha mãe é o cara. Eu lembro quando eu era pequena, a minha mãe com uma bolsa, minha mãe sempre trabalhou na Feira Hippie, sempre ganhou muito dinheiro, sempre foi independente. Até hoje, com 70 anos, minha mãe é o cara, gente. Vou até encontrar com ela, acabar esse podcast aqui. A minha mãe tinha muito dinheiro na bolsa. Eu via muito dinheiro, eu falei, não, mãe, que tanto de dinheiro. Que ela falava assim, a mamãe vai pra Feira Hippie, vai ganhar muito dinheiro, nós vamos pra praia. E eu passei a minha infância inteira indo pra praia, pro Espírito Santo, com meus primos, que minha mãe, assim, Fruto do uma trabalho super dela. empreendedora. A Sim. minha avó também, vó Maria, uma super empreendedora. A minha avó, por parte de mãe, também, ela era dona de casa, mas ela mandava o filho tudo trabalhar. Não deixava ninguém sem trabalhar. Ela Isso era, mesmo. assim, super empreendedora. Então, qual a mulher que te inspira? Olha, parando para pensar assim, eu achei que era minha mãe. Mas eu vejo mesmo, quem me inspira, né? Quem foi esse start foi minha avó. A mãe da minha mãe. Ai, a avó é tudo. Porque eu estive com ela, né, nos últimos dias, e aí eu perguntei para ela, falei, vó, quantos filhos a senhora teve? Ela, minha filha, acho que foi mais de 20. Aí eu parei assim, eu falei, Foi? Senhor da glória. Ela, porque chegou uma hora eu mesmo fazia meus partos. E aí, né, eu refletindo assim sobre quem me inspira, eu acho que a minha avó me inspira, não no Ah, quesito avó é mãe com filhos, açúcar, né? mas no poder que ela tinha de se reinventar, sabe? Sim. Eu não respondi a pergunta anterior, mas eu ia falar sobre isso. A capacidade que ela tinha de se reinventar, desses 20 filhos, né, viveram 12,
E ela praticamente foi mãe sozinha, porque meu avô morava em outra cidade. Nossa. E ela precisava de sustentar aqueles 12 filhos. Então, ela fazia o que fosse preciso para não deixar faltar nada. Então, ela, para mim, é uma inspiração, sabe? Inspiração de mulher, de como que a gente tem essa capacidade de ressurgir das cinzas, talvez na hora que, né, as pessoas olham e falam, ih, ali acabou. Aí a gente sacode o pé assim e fala, opa, acabou Tô não, aqui. tô na área e tô viva. Segura. Segura aí que eu vou voar. Então, ela, de fato, me inspira muito, sabe? Hoje ela não está aqui, mas dentro do meu coração, hoje eu percebo que ela, para mim, é uma inspiração. Gostei, viu? Muito bom. Sheila. Eu também vou pegar. Na verdade, eu acho que a maioria, né, de nós somos assim. Eu tenho uma admiração gigantesca pela minha mãe, porque ela separou do meu pai, eu tinha 3 anos. Nossa. Então, ela quis dar o melhor sempre. Sou filha única, então ela Olha. abriu mão de tudo para me dar tudo. E nunca passei falta, graças a ela e a Deus, óbvio, mas eu cresci também com minha avó. Então, ela saía para trabalhar e eu ficava com a minha avó. Então, a coragem e a força da minha mãe e a sabedoria da minha avó. Ela era uma pessoa sábia e também já não está mais entre nós, mas pela idade dela, ela é super atualizada. A gente, né, que eu tava já morando aqui, eu ia pra lá, pegava o telefone, não gosto dessas bosta aí, não gosto. Então, assim, super atualizada. As duas são referências iguais, assim. Inspiração, né? Inspiração. Gente, as avós estão ganhando aqui hoje. Né? E você? Então, a gente sempre fica pensando, né? A gente sempre fala da mãe da gente e tal. Eu acho que eu tenho várias pessoas na família, acho que a gente tem um pouquinho de cada. Por exemplo, eu tenho da minha filha, que ela só tem 9 anos. Ah, que muito legal. Eu acho que tem muita mãe hoje em dia que fala que não é. Não, gente, a minha filha sempre me ensina. E eu lembro que quando ela tinha uns 4, 5 aninhos, ela falou uma coisa comigo uma vez que eu fiquei de queixo caído com a cabeça dela. Só com 4 anos. 4/5, hoje ela tem 9. Então, ela conversa comigo e eu fico assim, verdade. E a gente acha que a gente é mãe, que a gente mais velha, que a gente não tem que escutar eles que são pequenininhos, né? Eu não sei de onde que eles aprendem isso, mas Também não com sei. uma- Mas pra quem acredita na Bíblia, fala que a gente tem que ser como criança, né? Sim. Então, eu escuto muito ela, entendeu? Então, assim, ela é uma inspiração, a minha mãe. Eu tenho tias que são Viva as Então, avós, as mães e as filhas. todos. Eu acho que Tias tem também, várias. minhas tias As são tias lá. também. Gente, tia é bom Nossa, demais. tia. Eu tenho várias. Então, Eu tenho uma assim, tia de pouquinho 80 anos que cada. está construindo casa até hoje, chama tia Dice, maravilhosa, empreendedora da família também. Então, tia é tudo. Mulheres, né, gente? Mulheres. fortes. Aproveitando que nós estamos falando do assunto de mulheres, eu quero que todo mundo siga o meu TikTok, o meu Instagram, porque eu não estou estudando história e eu comecei uma série que chama Mulheres que Mudaram a História. Oh, Legal. Então, Sensacional. Quero que o QR Code aparecer aqui, eu queria que todos me dessem essa moral. E mulheres que mudaram a minha história, minha mãe, minhas filhas, minha avó, principalmente, que foi costureira a vida inteira, ajudou o meu avô. Minha avó não sabia cozinhar, gente, ela só sabia costurar. Ela é muito engraçada isso na minha família. Muito engraçado. Vovó Maria Silvestre. E ela costurou para a comitiva do Juscelino Kubitschek. E quando que eu legal. paro para pensar na minha avó, eu falo assim, fala gente, nu. uau, minha avó, gente. Aonde que ela chegou? Eu tenho um casaco da minha avó até hoje, chiquérrimo, que meu pai noivou com ele, passou para Herdou, mim e eu vou passou. passar para minha Sua filha. primogênita. Isso, tá vendo as conexões? A conexão que vai de geração para geração. E eu quero falar para vocês aqui uma coisa que eu sempre falo no grupo. Acredite em você. Aí por que eu tô falando essa pergunta? É uma palavra, uma frase. Que palavras você gostaria de ouvir mais das mulheres ao seu redor? Ao seu redor. Você tem potencial. É lógico que a gente tá ali no grupo todo dia, eu falo pra caramba na cabeça de vocês, mas mulheres ao seu redor. Olha, eu não sei se eu consigo falar uma palavra, funcionária sabe? sua. Mas eu gostaria de ouvir mais das mulheres que elas descobriram quem elas são. Porque eu acho que hoje, na sociedade que a gente vive, né, a gente vive uma cobrança Não, mas na externa verdade a muito pergunta é a grande. seguinte: que palavras você gostaria de ouvir mais Então, é isso pra que você? É isso que eu estou para me É, inspirar. pra você. Tipo assim, eu acordo, eu encontro com você e falo assim, você tá linda. Qual que é a palavra que você... Vai que você consegue, vai, acredite em você, vai. Eu acho que acredite em você. Vamos pegar o slogan, né?
Então vamos lá. Não, Vamos tipo pegar esse assim, slogan? Vamos pegar esse eu não slogan? penso, eu não Vamos pegar pensei com isso? relação a uma palavra em si, sabe? Um apoio. Porque, você fala. por que eu tô falando? Eu sou meio fora da curva, viu, gente? Sou meio esquisita, assim. Sim, a gente compreende. Então, o que eu penso? Eu procuro não depender da opinião do outro, sabe? sim. Não depender da motivação do outro. Eu entendo que a motivação está dentro de mim. É muito Você se bom inspira. ouvir. É muito bom ouvir. Mas se eu não ouvir, tá tudo bem. Continua, né? Isso. Uhum. Então, quando você fala assim uma palavra, eu não consegui pensar numa palavra por Uhum. eu não depender, colocar amor nas minhas palavras, por eu não Sim, depender a dessa gente palavra, entendeu. sabe? É. Então, eu não consigo definir uma palavra que talvez vai me motivar, Você- porque essa motivação vem de dentro Vem. de mim. Mas eu ouvi de alguém, eu acredito em você, como eu ouvi do Alisson, né? Que eu falei do Sim, Alisson Salles Acredite em você. lá atrás. Ou acredite em você, ou eu acredito em você, né? Porque Sim. hoje são tantas pessoas nos julgando que é difícil você ter alguém que vê o potencial em você e está disposta a investir o que for preciso dentro da É. condição da pessoa, porque ela sabe onde você pode chegar. Então, acho que esse acredite em você, Em você. ou eu acredito em você, é muito forte. Gente, eu converso com muita mulher mulher conversa comigo no WhatsApp, no Instagram. Deixa eu te falar, vocês não têm noção como mulher precisa ouvir isso. É. Tem mulheres que estão muito bem resolvidas, mas tem mulheres que estão assim, acabadas. Mas por isso que eu comecei Tem falando mulheres que estão assim, cara, dá vontade de você carregar no colo e falar, vem cá, deixa eu te É. ajudar. Mas isso não é porque talvez elas não conseguiram entender Não quem sabe a elas sua são. identidade, gente. Por isso que a minha Não resposta conhece. é Mas ser nós isso, estamos aqui sabe? pra quê? Eu gostaria Pra de que ouvir tá isso esse das podcast mulheres, aqui? Pra que entendeu? tá esse podcast Exatamente. aqui? Pra motivar as Divina mulheres, escuta, gente. divina escuta, Você, entendeu? você tem valor, Todo você é mundo tem singular. dentro de si uma coisa que Exatamente. É única, que né? é única, assim, única. consegue. Nós não estamos brincando de Divina Network, não, tá, gente? Nós estamos aqui pra mudar o Real. Brasil, mudar Belo Horizonte, Inspirar, tá? né? Inspirar mulheres. É. Fala pra nós, loira. Entra um pouquinho no que você falou, porque nós somos potência. Sim. Então, nós precisamos nos apoiar mais. Você gostaria de mais Porque, mais assim, apoio? Eu também sou muito eu me motivo. Eu faço a minha caminhada, Sim. não dependo de ninguém, vou pra academia. Essa mesa aqui é só acordo de cedo. líder, né? Oh, É, meu Deus tipo do isso. céu. Não, É uma mesa vai da hoje. liderança. Vai hoje pra academia? Ah, então eu não vou também, não. Não. Começando Vai- pra quem tá vai não, gravando. tchau e benção, Aqui, ó. né? Se você não vai, Começando tchau pra e quem benção. tá gravando, é uma mesa de liderança. Só mulheres. Salva Só de mulheres. palmas, paisadora! Ah, divina! Então, Fala aí. ser potência na vida da outra, né? Primeiro na minha, eu Sim. ser na minha vida uma potência, pra eu conseguir também levar essa potência para as divinas. Ai, gente, eu não Vocês preciso arrasam. falar mais nada. Não, Claro fala, que Lu, precisa, a gente fala, quer te fala. ouvir, Lu. Olha, eu não preciso falar mais nada, é isso. É isso tudo aí que a gente precisa. Eu concordo completamente com você que eu acho que a pessoa tem que tem que sair de dentro, ela Sim. tem que se Tem que descobrir, ela tem que é. se olhar na frente do espelho e falar assim, reage, vamos, você é capaz de tudo, a gente é capaz de Mas tudo, eu precisei gente. de muita ajuda, viu, gente? Entendeu? Apesar que eu sempre fui liderava, que eu já liderei 15 homens numa viagem para fazer música para casar, festa, cerimônia. Só tinha uma mulher comigo, que era minha flautista, a Bárbara. Inclusive, Bárbara estará no evento tocando flauta, maravilhosa. Mas eu precisei de muita mulher para me levantar quando eu tive o luto do meu pai, que foi o que acabou com minha vida, que eu pensei que o mundo tinha acabado, que eu não sabia, que eu fiquei sem ar, sem meu pai, fiquei sem direção. Meu pai era meu melhor amigo, né? Gilberto Silvestre. E aí foram várias mulheres, né? Minhas primas, minhas tias, minha mãe. E, assim, até hoje eu vejo, às vezes, quando eu acordo desanimada, porque eu também acordo desanimada. Normal. É, ser humano. Acho que tem É, dia. Eu normal, acordo, assim, gente. muito Sim. desanimada, que eu falo assim, nossa, hoje eu não vou aguentar. Vontade de Gente, chutar o eu pé, não né? tenho compromisso, hoje eu não vou aguentar. Chutar Aí eu balde. recebo uma mensagem assim, bom dia, prima. Eu olho assim, olha que bonitinha, lembrou de mim. Então, assim, ainda preciso. Sim. Mas eu acho que isso tudo Tem é os muito dias, importante. né? A gente tem É. os dias que a gente tá mais pra baixo. Só a inteligência artificial que tá bem Sim. todo dia. É difícil. Mas o Verdade. ser humano não. É igual Tem quando eu os Verdade. comecei com os acessórios, eu não sabia o que... Eu não conhecia nenhum cliente ainda, né? Eu conhecia o que eu gosto. Sim. Mas conhecer De o outro acordo era com- difícil, é. entendeu? Então, quando eu levava minhas peças e eu escutava das pessoas, nossa, suas peças são maravilhosas. Opa, já me dava um upgrade, assim. Já é. E aí, Mas quando sou eu... mesmo. Tô indo pro Olha caminho isso. certo. Valorização, Certo, né? e eram Valorização. pessoas muito exigentes. Então, olha, achei legal.
E aí, quando eu participo de feiras, eu que tô lá na linha de frente, eu não contrato ninguém para ficar no meu lugar. Uhum. Então, é legal quando você fala assim, nossa, você tem um sorriso bonito, você atende direito, que não sei do quê. Então, isso é legal, Eleva, entendeu? né? Eleva mais. Então, Verdade. tô no Potência aí, caminho ó, certo. potência. Verdade. Vocês já repararam que é assim desde a primeira civilização que as mulheres, a gente tem achados, né, na história, as egípcias A historiadora sempre... falando, Adoro. gente. Historiadora, Adoro, gente. adoro. Eu tô muito historiadora no meu Né? momento Tipo historiadora. isso. As mulheres sempre se pintaram, né? Você pode ver A vaidade, né? né, Sim, as vaidade. egípcias, né? Começou Sim. muito com as egípcias, sempre usou o artesanato. Na Mesopotâmia tinha um forte comércio entre mulheres, porque os homens, gente, dos homens queriam saber de guerra, né? Era. Sempre foi na Muita guerra, né? Os assírios e tudo mais, e depois vai para a história. Mas as mulheres sempre gostaram de se pintar, de se ornamentar. Você tem, acham, né, túmulos de rainhas. Cleópatra, maravilhosa. Não, gente, eu gosto de Cleópatra. Também adoro. Também Desculpa quem vai gosto. falar mal, mas Adoro. se Lindíssima, você né? tem uma série lá no meu Poderosa. Instagram falando de Cleópatra, eu amo muito, eu acho muito chique a Cleópatra. Eu gostaria agora de agradecer a minha maquiadora, Lulu Make, que está começando aos 9 anos a sua empresa de maquiagem. Minha filha, Luísa! Gente, desde os 4 anos que essa gracinha. menina maqueia muito bem. E ela me maqueia para meus eventos, me maqueou para cá. E eu quero estar incentivando a nossa empreendedora Mirim. Linda, Lulu, parabéns. Isso, manda um beijo pra cá, ela vai gostar. Lulu Kids. Se vocês precisarem, tá? Lulu, dá uma viu? ajuda, tá? Que Continua. é dia 18. Mostra aí, Lulu Make. Mostra aí pra... Continua, Lulu. Empresária Tim. Não, e ela Olha, é ó. séria, tá? No negócio Lulu dela. Makeup, querida. olha que lindo. Ela tem os produtos todos que eu compro, né? Tô patrocinando, né? Né? Vamos Isso. patrocinar. Incentivo, né? Tudo começa com incentivo. Isso. Já aconteceu de confundirem Hum, simpatia com interesse? total. Total. Sempre, né? E eu ando No meio, sorrindo. no meio Eu de ando mulher ou no meio de homens? A pergunta picante. de homens, né? Pergunta picante. Eles confundem, né? Confunde. Simpatia, educação com flerte. Eu ando Ai, sorrindo. Eu Isso sou é dou risada pra horrível, todo sabe por mundo. quê? Às vezes você é assim, a pessoa pensa que você tá afim. Acha que tá afim. Eu não consigo. Cara, É sai difícil um dia fora. você me ver com a cara fechada. Eu sempre tô sorrindo. Aí eu cumprimento já com um sorriso, acho que já tá Deixa eu te falar. se jogando. Eles que lutem. É, e não é assim. Eu também sou igual a você. Já assim, confundiu? Já passou perrengue? Não, nunca? Que ótimo. Eu tô comendo, né? Vou responder. Mas eu acho que eu sou muito fechada, né? Eu ia falar, né? Eu assim, sou às muito vezes- fechada. É, a minha forma, né, de falar, a minha postura meio que impõe, então acho que isso afasta um É. pouco. É. Mas eu acho que já teve situações assim que eu falei, Pensa isso na daí é o juventude. quê? Né? Isso é A ou é B? Uhum. E aí eu meio que me posiciono e afasto. Então, se eu falar em si que eu já vivi alguma situação assim, que eu lembre, não. cantada trabalhando? Ah, já, né, gente? Eu já recebi comentários, né? Tipo assim, teve uma época que eu representava aglutinador de gordura, e aí um rapaz conhecido falou: "Ah, esse aglutinador diminui mesmo, né? A gordura corporal. Você tá tomando, não tá? Porque eu vi pelas suas curvas." Eu Oi! falei: "Oi, amigo. Opa! É, Tchau e beijo pra você." é. Mas também Não deixa de ser uma... É, Quando eu tinha Não espaço de deve, beleza não, também. não, que não levantou a autoestima. Falou, assim, então tá bom. eu fiquei assim, é isso mesmo que eu entendi? Né? É. Mas aí eu não Não rendi, finge de cortei planta, ali, né? isso. E sai de perto. Eu e já tá levei tudo uma bem. cantada dentro do... Eu sempre brinco com meu sogro e com a minha sogra. A gente foi levar meu namorado, que é hoje meu marido, no aeroporto. E estava eu, minha sogra dentro do elevador. Aí entrou uma pessoa. Esse rapaz falou assim... como é que ele falou, gente? Ele falou assim, esse elevador não vai aguentar o peso. A gente tá assim... Eu pensei assim na hora, né? Putz, grila, como é que o cara... Me fala uma coisa dessa, né? Achando Com que eu tava mulher gordinha. ainda, né? Aí ele falou assim, não, um avião não cabe dentro do... Nossa, do que com meu isso? sogro, aí meu sogro... Ela é minha nora. Eu fico brincando até hoje, sabe? Mas você já Só que eu levou fiquei isso no rindo. trabalho? Hã? No trabalho? Em ofício? Eu não lembro no trabalho, É, mas eu lembro A pergunta desse foi mais episódio no pro em aeroporto. ofício. Eu já, e Não. foi bem recente. Porque eu dou, né, faço esses workshop, cursos para grupos e individual também. Uhum. Mas em um desses grupos, que tinha homem, obviamente, ele
perguntou se eu fazia o curso VIP, mas se eu iria na casa. Nossa. Aí eu falei, não, a gente pode combinar no cowork, onde eu tenho parceria. Não deixa de Mas ser desrespeito, né? É um desrespeito. E na frente de muito. todo mundo, eles não têm filtro, né? Sim. Como assim, eu sou o cara, você vai aceitar e, né? Não, não é bem assim. Não é assim que funciona. né? É. Não, no meu trabalho até E que você hoje em falou o dia quê? Falei isso, falei, não, eu tenho uma sala no cowork que eu tenho parceria, a gente pode fazer lá. Adorei. Bom, aconteceu uma coisa comigo. Eu faço casamentos, né? Trabalho para noivas. Na hora que acabou o casamento, não vou falar quem, não vou falar não, vou falar. E graças a Deus, essa noiva não está mais com esse cara. Sim. Fiquei sabendo que divorciou. Acabou o casamento, ele me abraçou, ele puxou assim, ó, na minha cintura e me puxou. Ah, Eu falei, O gente. noivo? Noivo. Eu falei, gente, nunca teve esse comportamento com nenhum noivo que eu já fiz em casamento nenhum. E ele fez isso com a menina também, que aqui. estava comigo. E nós achamos aquilo estranho. Agora, eu sempre fui uma mulher honrada, graças a Deus. E eu era solteira na época. Eu achei aquilo estranhíssimo. Falta de respeito. De né? respeito total. Total. E eu fiquei sabendo que ele fez uma coisa barra pesada com a noiva. E graças a Deus estão divorciados. Momento fofoca. Momento fofoca. Então, assim, situações que a gente passa. Essa foi uma situação horrorosa que eu passei no trabalho, porque eu era novinha e eu me senti mal. Eu me senti muito mal, Constrangida, né? constrangida. É. E isso vai acabar quando a gente denunciar. Exatamente. Exatamente. Você sabe que a arma da mulher é a denúncia, né? Não fiquem caladas, não. Sim. É. Igual eu falo pra minha filha, filha, aconteceu alguma coisa na escola, você Abre a fala boca, isso, né? isso, Fala fala tudo. pra Tem todo que falar. mundo. Abre Não a tem boca. essa de ficar escondendo nada, não. Fala pra todo mundo. Exatamente. Sim. Isso aí, ó, momento desabafo. Momento fofoca também. Momento fofoca, desabafo. Não tá, porque a gente tem que ser polêmica também. O que você deseja oferecer hoje para outras mulheres? Preciso desse próprio, gente. Corta, equipe. O que você deseja oferecer hoje para outras mulheres? O que você deseja oferecer, assim, no total, né? Lá no grupo Divinas Network, aqui no, né? Creio que vocês vão voltar, vão estar aqui com a gente também, Sim. ajudando. O que vocês querem oferecer? De experiência, de tudo que vocês já Conselho. viveram. Conselho. Eu. Porque eu não acredito nisso aqui, não. Ah, só existe amizade de Não. 20 anos. Não. Não A partir é. do momento aqui está estabelecida a nossa amizade. Já tem uma construção, conexão, né? A partir desse construção. momento aqui, se acontecer algum problema no workshop dela, ela fala: Flávia, me salva, vem cantar aqui que eu vou atrasar. Pronto, eu vou. Foi? entendeu? Me fala que eu vou fazer uma apresentação. Faz, vem, Network entendeu? é A isso parte... daí. Gente, acabou, a gente é amigas. É, exatamente. Eu acho assim, ó. Se conhecer. Primeiro ponto. Conheça-te a ti mesmo. Nas palestras que eu faço, eu sempre falo isso. O avião, quando ele vai levantar voo, qual que é a primeira instrução? Coloque a máscara primeiro em você Verdade. e depois ajuda o próximo, o do lado. Nossa, com Então, certeza. se eu não tô bem comigo, eu não consigo ajudar ninguém. Eu preciso primeiro estar bem, me cuidar da minha saúde, cuidar do meu bem-estar, né? Nossa, tá dando um recado pra mãe aí, né? Eu lembro que quando eu ganhei a minha filha, eu conto isso pra todo mundo hoje que vai ser mãe. Quando eu levei ela ao pediatra pela primeira vez, eu estava acabada. Aí a pediatra chegou perto de mim e tô falando que a sua filha tá ótima e você. Isso. Tô vendo que você não tá. Ela falou Já isso. pensou uma pediatra ela. Uma pediatra virar pra Foi, você. ela viu, não, eu não tô vendo que a Cecília tá ótima, eu tô vendo que Sua você filha não tá ótima, Sim, mas mas você... você nunca tá vou esquecer. acabada. Ela falou assim: se você não tá bem, você não consegue cuidar dela. Não consegue. O dia que ela falou isso, eu fiquei assim, ó, verdade. Meu foi Deus, isso que que você pediatra falou. recomenda essa pediatra É. pro Divina. É sobre isso. Na hora que ela falou isso, eu falei, é sobre isso, entendeu? Então, assim, você tem que estar bem com você mesmo, até mesmo para você ajudar o próximo também, né? Então, nossa, isso eu levo pra minha vida inteira, isso que ela falou. Ama o próximo como a ti mesmo, no caso, né, gente? Se você não se amar, você jamais vai ser capaz de amar alguém, né? Porque até a questão do amor e do respeito, se você também não se respeita, você não vai conseguir também respeitar as respeitar o pessoas, outro, né? exatamente. Tem isso também. Hoje eu vejo que as mulheres, né, elas precisam desse autoconhecimento. Sim. Né? Hoje, o que eu vejo como propósito de vida é ajudar mesmo, né, essas mulheres a se autoconhecer, a se reencontrar, né, a se reinventar. A gente criou um desafio, né, lá no estúdio de 7 dias de desinflamação e desintoxicação. Nossa, é importante Por você falar, quê? hein? Porque a maioria, né, eu falo com propriedade, a maioria das clientes que hoje sentam na minha cadeira lá no estúdio, o problema delas não é saúde capilar. Não é. Hum. É muito
muito além. sabe? Forte Vai isso, hein, muito Márcia? além. Vai muito além. Então, quando a gente criou esse desafio, são 7 dias de alinhamento corpo, mente e A espírito. palestrante surgindo aí, ó. Sensacional. E isso é muito real. Por quê? Porque a dor, a queda capilar, a falta de brilho, a falta de É, crescimento vem do interno, né? Vem de dentro. Muito dentro. Então, se eu não tiver com a minha saúde, né? Se eu não tiver com os 3 pilares bem estabelecidos, não adianta eu cuidar só da parte capilar. Então, isso é muito forte. Eu acho que isso falta hoje, sabe? Nas mulheres. E elas buscam isso, de falar, olha, eu tô acabada. Acabada. Mas não sei o que está acontecendo. Então, lá a gente trabalha a parte intestinal, a gente trabalha a parte emocional e a gente trabalha a parte externa da beleza. Então, hoje o meu objetivo é esse, sabe? Trazer saúde, trazer esse Alinhamento. o alinhamento. Porque senão nada funciona. Eu quero só complementar também sobre isso, porque se eu não tô, né, trazendo essa realidade, se eu não tô bem comigo, eu vou aceitar migalhas em todos os sentidos. Nossa, isso Migalha é no muito importante, relacionamento, Sheila. migalha de Verdade. cliente que não vai valorizar meu trabalho, migalha nas amizades, né? Verdade. Não vou estar conectada com Deus. Então, afeta Tem que estar tudo, estabelecido, todos né? Os pilares. Todos os pilares. Verdade. Tem que alinhar. E você, Lulu? Ai, gente, eu também não tenho. Eu faço falou, das né? minhas. Você falou da das pediatra palavras que pra dela. mim já foi... Puta, nossa Deus, o exatamente. que é isso? Fechou Faz o com pi 10. aí É do... porque vocês vão falando, vai me lembrando coisas, né, que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa família, de pessoas, assim, que estão com a autoestima lá embaixo. Sim. Não adianta eu pegar ela e falar, amor, vou te levar no melhor salão. Não é, Repaginou Isso ela não toda, vai mas resolver. de dentro dela não tá bom. só vai trabalhar a capa, né? Deixa eu contar aqui É, uma não experiência adianta. rapidinho. Em 2012, eu fui diagnosticada com uma doença autoimune, o qual causa inflamação no corpo todo. Eu faço uso de corticoide, uso contínuo, por isso, né, que muitas vezes eu tô inchada e eu desincho, essas coisas. Mas todas as vezes que eu tinha reatividade da doença, eu tinha uma queda severa, né, do cabelo, chamada eflúvio telógeno. E eu não entendia o porquê. E todas as vezes que eu buscava recurso na medicina, a gente não sabe, a gente não entende tudo. E aí eu fui, né, eu me tornei enteroterapeuta para sarar a minha dor. Sim. E eu vi que aquele problema Incrível. acontecia por conta da inflamação no meu intestino. A partir do momento que eu desinflamei o meu intestino, eu tive reatividade da doença agora no final do ano, eu tive no início do ano de novo, e eu não tive um eflúvio telógeno. Então, muitas vezes a gente não sabe a raiz do problema, sabe? A gente vai buscando. E você usa Eu quero produtos que- pra isso? Ou você Não, aí vem a modulação intestinal. Ah, tá. Por isso que eu falei que é de dentro para fora, dentro pra fora. né? A gente trata o interno, porque o nosso externo ele é reflexo do interno, né? O que vocês Sim. falaram. Se a gente estiver bem, se eu estiver bem comigo mesmo, se eu me amar, se eu me respeitar, reflete, minha pele reflete, meu cabelo reflete. Então não adianta eu, como terapeuta capilar, tratar só a patologia do couro cabeludo, sendo que eu não vou tratar a raiz. Nossa. E quando você entende que existe uma raiz por trás, igual uma terapeuta que me acompanha falou, Márcio, todo excesso esconde uma falta. E quando eu entendi isso, é real. Então, eu falei, Deus, então o que é que eu preciso fazer? Ele vai se curar, porque mulher curada curam outras mulheres. E hoje eu vejo que é, Mulher sabe, curada cura outras cura mulheres. outras mulheres. Exatamente. Então, hoje me dói Tema ver de, a quantidade de podcast. Muito, muito bom. Gente, se deixasse, ia ser assunto aqui para muito tempo. Mas vamos deixar para os próximos episódios. Quero que vocês incentivem as mulheres para estarem aqui fazendo essa entrevista maravilhosa, contando a sua vida, para a gente criar bastante conexão. Queria agradecer a cada uma que se dispôs a estar aqui. Eu aprendi muito com vocês e quero aprender mais. Foi muito bom, gratidão. É muito Gratidão. bom ouvir histórias né, inspiradoras. E você que está aí assistindo a gente, deixa seu like, se inscreva em todas as redes sociais que estará esse podcast, para você dar um incentivo, né? Deixar o comentário. Pode ser comentário ruim, comentário bom, mas que comente, tá bom? Importante, fale mal, fale bem, mas falem de mim. Curte, comente, compartilha. Isso. E agora eu queria falar uma coisa aqui para você, ó. Mulher de 20, de 30. Eu tenho 40 e pouquinhos anos. Eu quero falar para você, olha aqui no meu olho. Eu só tô começando e você também só tá começando. Queria agradecer vocês por terem acreditado nesse sonho, por ter patrocinado esse sonho, por estar aqui comigo. Melhor BH, grupo de do network de Brasil, Belo Horizonte, Brasil! Uhul! Divinas Network e Divina Escuta! Aconteceu! Divinas Networking, poder em conexão.
juntas no corre, fazendo a revolução. Crescendo juntas, rompendo os muros, donas de tudo, mudando futuros. Tem estratégia, tem intuição, cada reunião uma missão.